Eu queria saber, que você trabalha na rede particular, né? Mas eu queria saber, na parte pública, você acha que o SUS, ele dá esse bom aparato para as mulheres? Dá. Não sei se realmente, para prevenção de doença ginecológica, você consegue fazer um Papa Nicolau, consegue fazer uma mamografia, consegue fazer ultrassom. É lógico que algumas coisas mais complexas, ela vai entrar numa fila. Por exemplo, infertilidade. Infertilidade. Infertilidade, aquele casal. Infertilidade, o que é? Quando o casal, aí vamos considerar a idade. Abaixo de 35 anos, está tendo relação sexual frequente, tem dificuldade de engravidar. Em termos médicos, já falei isso em alguns outros podcasts, tá? Em algumas outras entrevistas. Qual que é a definição legal de infertilidade? Olha que absurdo. Quando o casal tem dificuldade de gerar o produto, como um filho fosse um produto. Tá? Abaixo de 35 anos, até 1 ano. Acima dos 35 anos, até 6 meses. Por quê? A idade da mulher é um fator limitante, porque aquilo que eu falo, Tim, a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa não é dela, a culpa é da, entre aspas, da natureza. Sim. Conforme ela vai evoluindo a idade, veja bem, mulher com 40 anos é muito nova. Cronologicamente falando, é muito nova. Mulher com 45 anos é muito nova. Só que para engravidar, para a natureza, já não é tão nova assim. Por quê? Vai diminuindo a quantidade e a qualidade dos ovos, estatisticamente falando. Eu tenho um amigo meu, ele casou depois dos 40 anos, só que ele casou com uma moça mais jovem, mas ele tem 3 irmãs, que as 3 engravidaram depois dos 40 anos. As 3 tiveram filhos normais. É estatística. Depois de uma cirurgia no cérebro, não menstruo e tenho incontinência urinária. O que isso pode me prejudicar? Faz 13 anos que aconteceu isso daí com ela. Se ela tem incontinência urinária, precisa tratar essa incontinência. Quando ela tosse, espirra, grita que sai urina, né? Tem incontinência urinária de esforço, normalmente. Ela tem que procurar um médico que é especialista na uroginecologia, que é a parte da ginecologia, estuda essa parte de vias urinárias, tá? Perda de urina, tá? Quando a bexiga está para baixo, tá? Ou até procurar um urologista para tratar isso. Ou a causa anatômica ou uma causa funcional. Causa anatômica de incontinência urinária é aquela mulher que teve vários partos normais, e conforme ela vai entrando em trabalho de parto, outra que fica em cima da bexiga vai empurrando a bexiga para baixo. Agora, causa funcional, o que é causa funcional? A gente sabe onde é que fica armazenada a urina, Tim? Na bexiga. Sim. Tá? Então, para que a urina que passe da bexiga para a uretra, que é aquele canalzinho, esse é o termo, entre aspas, é expulso para o meio externo, tem que contrair um músculo chamado músculo detrusor. Ele contrai normalmente. Ele é controlado pelo sistema nervoso. Então, acredito que a causa dela seja essa, a causa funcional. Então, você tem que. Então, está contraindo toda hora, não para. Por essa hipercontratilidade do músculo detrusor, não para. Porque é um descontrole do sistema nervoso. Tá? Ou ela tem que passar por algum médico, tá, relacionado à parte neurológica, tá, associado com um ginecologista, que acredito que vai entrar com medicamento para ela. É uma causa funcional. Só um detalhe, ela tem quantos filhos? Não, ela não tem filhos. Não tem filhos. Nunca teve. Então, provavelmente é uma causa funcional. Tem que entrar com medicamento. Foi de repente por causa da operação? Pode ser. Deve ter mexido em alguma coisa e ela não menstrua porque lembra que eu falei que a hipófise manda mensagens para o ovário? Pode ter mexido nessa área. Pode ter mexido nessa área. Faz sentido. Porque ela operou do cérebro, exatamente. Sabe que 30% das causas de infertilidade são de origem feminina. 30% de origem masculina. 30% dos dois juntos. E 10% de uma situação chamada de ISCA. O que é ISCA? Infertilidade sem causa aparente. Os famosos FDs, fatores desconhecidos. Ou seja, você investigou todo um protocolo, toda uma sequência de exames e não conseguiu achar causa. Se bem que hoje em dia falo mesmo, realmente está achando que os FDs, os fatores desconhecidos, são os fatores imunológicos, que têm clínicas que fazem essa parte da imunologia da infertilidade. É como se o nenê se comportasse como um elemento estranho para o organismo materno. E o organismo materno ele quer combater esse agente estranho que está entrando nele. É como se alguém tivesse invadido a sua casa.
Você falou sobre a criança. Com qual idade, geralmente, ela começa já a frequentar o ginecologista? E como que é esse primeiro contato? Porque é uma criança, né? Na verdade, quem leva, na grande maioria, são adolescentes, ao ginecologista é a mãe. Na verdade, a dúvida não é da adolescente, é da mãe. E qual que é a dúvida principal, Tim? E para quem está nos prestigiando agora? São a irregularidade menstrual, chamadas bagunças menstruais. Nossa. Falei, doutor, eu estou preocupado. A mãe falando, minha filha está menstruando a cada 2, 3, 4, 5 meses, estou achando estranho isso. Aí eu já imagino. Antes dela entrar, já sei por que a senhora trouxe, pelas bagunças menstruais, isso. Então vamos lá. O que acontece nessa fase que a mulher começa a menstruar e quando ela vai entrar na menopausa, chamadas bagunças menstruais? A grande maioria... Então tem no início e no final. Exatamente, nos extremos da vida menstrual da entendi, mulher. Entendi. O que acontece? Ela começa a apresentar, começa a sangrar, sangrou hoje, um exemplo, primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Última menstruação, que é menopausa. Ela começa a sangrar hoje, fica 2, 3 meses sem menstruar. No outro mês menstrua muito. No outro mês menstrua 2 vezes, pouco no outro mês menstrua muito, no outro mês menstrua 3 vezes. Quer dizer, vira uma bagunça menstrual. Até que chega uma hora que regulariza o ciclo menstrual dela. É um sistema... Desculpa, durante a nossa live, eu vou ter que usar alguns termos científicos, mas eu vou explicar. Tá. Uma coisa rápida. Por favor. Aqui atrás Ah, tem um órgão chamado hipotálamo no cérebro, sim. que manda mensagens para um órgão aqui na frente chamado de hipófise. Tá, ok. Hipotálamo e hipófise. Tá. O que o hipotálamo faz? Estimula a hipófise a produzir hormônio. O que são hormônios? São substâncias que são fabricadas naquele lugar, só que não age naquele lugar que ele foi fabricado, foi produzido, age à distância. A hipófise produz uma série de hormônios que vão estimular as outras glândulas do nosso organismo a produzir os seus respectivos hormônios. Vou citar 2 deles. Um se chama FSH, outro se chama LH. FSH, hormônio folículo estimulante. Folículo stimulate hormone, em inglês, LH, hormônio luteinizante. Luteinizante hormone. Não vamos entrar em detalhes. O que o FSH faz? Manda uma mensagem para o ovário, para que o ovário produza um hormônio chamado estrógeno. O que a progesterona faz? Manda uma mensagem para... O que o LH faz? Manda uma mensagem para o ovário produzir outro hormônio chamado progesterona. O estrógeno, ele faz com que o útero solte aquela camada interna, que é o endométrio, com isso a mulher menstrua. E a progesterona faz com que a mulher ovule, que para a mulher engravidar precisa ovular. O que acontece? Varia de mulher para mulher, pode ser 6 meses, 1 ano, mais ou menos seus 4, 5 anos, quando ela começa a menstruar, esse sistema, esse eixo que a gente fala, hipotálamo, hipófise, ovário útero não está maduro, não está formado. Então ela pode ter bagunça menstrual. Essa é uma grande preocupação, isso é normal. Doutor, você não vai pedir ultrassom? Olha, até para não, sabe, não deixar a mãe preocupada. Para desencargo. Exatamente, a gente pede ultrassom, que na grande, imensa maioria é normal o ultrassom. Aí, normalmente é um ultrassom pélvico quando a paciente não tem ainda vida sexual, tá? Ainda existe esse preconceito, assim, do marido falar assim, não, você só vai em médica, não vai em médico. Não. Como que tá hoje em Olha, dia? veja bem, na verdade tem um estudo que as mulheres, elas preferem, pelo menos, sabe, que a gente viu, prefere passar em médico ginecologista. Escuta, algumas também preferem passar em médica ginecologista. Sim. Também. Todas as médicas ginecologistas são muito boas. Mas não tem nada que impeça. E não só isso, Tim. Quando a paciente vem ao ginecologista, eu vejo que ela está acompanhando o marido, eu peço para o marido entrar. A maior parte permite, não, doutor, deixa ele lá fora, eu quero, sabe, ficar sozinha, conversar o que está acontecendo comigo, mostrar a minha intimidade no sentido... os problemas que ela tem, que a gente pode tomar uma conduta para melhorar a qualidade de vida dela, entendeu? Mas quando vem uma mulher com seu respectivo marido ou companheiro, eu peço para que entre também. E outro detalhe, já menina adolescente, eu nunca permito que entre sozinha, tá? Importante isso. Por quê? Por um único motivo. Na verdade, a gente teve reunião com um advogado especialista nisso, e ele fala o seguinte, que como a mãe no caso o pai, que são responsáveis, eles são tutores, tá? São responsáveis legalmente, então eles têm direito de saber o que está acontecendo com ela. Sim. Tá? Então, nesse ponto, a gente faz isso, né? No sentido de permitir que a mãe entre, que o marido entre,
Tá sem problema nenhum. Isso daí abaixo de 18 anos? Abaixo de 18 anos. 18 anos. 18 tá. anos. Tá, entendi. E daí eu lembro que depois desse dia, saí de lá, brigado com ela, né? A gente foi embora. Um dia eu cheguei em casa e, cara, era, tipo, de olhar pro teto e ficar pensando, por que eu não consigo ser normal? Era o único pensamento que veio na cabeça. Por que todo mundo tava ali, conversando, todo mundo de boa, ninguém mais passando por isso. Até aquelas pessoas que uma vez ou outra estavam sozinhas, elas estavam tranquilas, e só eu tava assim. Por que só eu me sentia assim? O que tava acontecendo? E eu sabia que isso era problema meu mesmo. Não era problema de ninguém. Não era culpa de ninguém. Não era como se alguém tivesse me isolado. Não. Era um problema que eu tinha. E foi aí que eu comecei a ir atrás de entender do que se tratava. E foi quando eu comecei a entender o que era timidez. Foi aí que comecei a descobrir. Né? Esse foi um dos episódios que me fez ir atrás. Teve outros também, outros antes que eu ainda não sabia e acabei me frustrando. Dentro de mim, como eu disse, parecia que alguma coisa dizia que eu tinha que resolver isso. Sim. Só que eu demorei um tempo pra realmente ir atrás. Né? Por exemplo, tem amigos meus que sofreram com isso também, mas eles resolveram mais cedo. Por conta de necessidade de resolução também. O que vai te fazer evoluir como um comunicador ou não é a sua capacidade de análise. Isso é um fato. Porque de nada adianta você também ficar batendo a cabeça no mesmo erro. Por exemplo, fui rejeitado, você vai lá rejeitado de novo, mas você nunca para pra pensar, por que será que eu fui rejeitado? O que será que aconteceu? Será que foi o que eu falei? Será que foi o dia da pessoa? Porque pode acontecer, na maioria das vezes acontece isso, né? Sim. Quando você pega uma pessoa que é muito grossa com você, te ignora ali logo de cara, geralmente ela não tá passando por um dia bom, ou ela não tá num momento bom. Sim. E não é culpa sua. Sim. Só que é exatamente essa questão. Você vai se autoquestionar, você vai pra prática em si, vai colocar tua pele em jogo, né? Você vai ir pra lá mesmo com medo, porque assim você também tá educando o seu cérebro a entender o quê? Tá tudo bem. Se eu for rejeitado, eu não vou morrer. Se as pessoas me julgarem, eu não vou morrer. Se eu falar com alguém, eu não vou morrer. Pode até ficar com vergonha, posso até ser rejeitado, pode acontecer tudo. Mas eu vou chegar no final do dia e minha vida vai continuar a mesma. Na verdade, não, ela vai ser melhor. Porque eu vou me orgulhar daquilo que eu fiz. E foi isso que eu comecei a adotar pra mim. De me orgulhar daquilo que tá no meu controle, não aquilo que tá fora do meu controle. A reação das pessoas tá completamente fora do meu controle. Hoje em dia, mais não. Hoje em dia, depois que você passa por tudo isso, você já chega no nível onde você consegue, de certa forma, prever a reação de algumas pessoas e conseguir driblar esses momentos. E até mesmo direcionar pra onde você quer. Né? Mas no começo, quando você tá ali pra vencer a tua timidez, cara, dane-se como as pessoas vão reagir. Sinceramente, qual é o problema? O problema real mesmo tá em você não conseguir tomar a atitude que você quer. Então a primeira coisa que você tem que focar e ficar orgulhoso é, eu fiz? Se eu fiz, tá maravilhoso. Muitas vezes no começo, eu chegava pra falar com um pessoal assim, falava umas 2, 3 coisas e já saía, só que eu tava muito feliz por dentro. Porque ali eu via que eu tava avançando. E eu tava entendendo. E o cara que tava conversando com você fala, pô, esse cara não fala nada, hein? Olha como são as coisas, né? Daí eu falava, oi, tudo bem, tudo mais, e ia sair. Ou ia complementava. É como você enxerga a situação, né? Exatamente. É muito interessante. Exatamente. Você acha que, por exemplo, isso, você já teria uma certa propensão pra isso? Cara... Ou não? Você acha que realmente... O que você acha? Assim, dentro dos estudos, é colocado que sim, o problema social, ele pode vir de certa porcentagem ali genética. Não como se você nascesse com problemas sociais, mas você é mais retraído, assim. Mesmo tem pessoas que já nascem mais. Você consegue ver isso nos bebês, né? Sim. Os bebês que já são mais comunicativos desde que nasceram, são mais expressivos, e aqueles são mais quietos. E isso é natural, realmente da pessoa. Porém, é uma pequena porcentagem, é uma pequena margem. Agora, a pessoa realmente se tornar tímida em si, aí isso tem a ver com a vida dela. Com talvez traumas que ela passou, a criação que ela teve, momentos, ou enfim, coisas que ela deixou de viver também, porque tem tudo aquilo, né? Tanto que você fez quanto aquilo que você deixou de fazer influencia. Então, a timidez em si, ela vem disso. Né? Eu não acredito que você, mesmo nascendo um pouco mais retraído, você vai ter problemas com a timidez geneticamente, não. Você pode até ser um pouco mais retraído, porém se você é incentivado, por exemplo, desde pequenininho, não, você tem que expressar e tudo mais, isso é meio que liberto, né? Agora, realmente, tem pessoas que já nascem mais extrovertidas e afins. Eu fui um. Você foi uma pessoa, você nitidamente dá pra ver que você é mais expressivo. Falo até hoje, até pelos cotovelos. Inclusive,
Como eu nunca tive esse problema, às vezes eu assisti e falo assim, mano, o que ele tá falando? Porque eu nunca tive esse problema. Então eu era o nível de tímido que não levantava pra fazer uma pergunta, que não interagia com as pessoas. Se eu tivesse alguma dúvida, por exemplo, eu preferia errar do que perguntar. Sim. Se eu quisesse ajuda, por Isso exemplo, é muito comum. eu preferia não ter ajuda do que pedir ajuda. E quando alguém vinha falar comigo, até eu, muitas vezes eu era tirado como arrogante. Porque eu usava dessa arrogância como uma casca. Pra não me aproximar das pessoas. Então, eu dava aquelas respostas mais atravessadas, diretas, e não conseguia construir uma interação, não porque eu não queria conversar, mas porque no momento que chegava essa questão da conversa, de interagir com outra pessoa, era como se o meu cérebro falasse, não, afasta. E a forma de afastar era através dessa leve arrogância, grosseria, né? Não sei o que, e pronto. Eu falava meia dúzia de palavras e ficava por aquilo. Então, apesar de não ter sido aquela ultra timidez que muita gente... E na verdade nem entra como timidez, né? A gente tem fobia social, que é uma fobia e é algo bem mais grave. Mas era algo que com certeza, se não tivesse resolvido, eu não ia estar aqui agora. Isso é um fato. Mas que provavelmente eu nem estaria feliz com a vida que eu estivesse levando. O dono da TV olhou pra mim e falou assim, você vai ser repórter, preciso de você. Eu falei, tá louco, eu sou o produtor, imagina, não tinha nem dignidade, eu achava que... Tá louco, se eu vou pra frente da câmera feio desse jeito, imagina, só cabeça e dente na época, hoje tô melhor, hoje, né, a gente já tem algumas tecnologias, mas assim, imagina, eu não me via repórter de jeito nenhum. Tanto é que eu lembro, a primeira vez que eu fui sair com o microfone na mão, pra gente fazer o famoso Povo Fala, né, que lá a gente chama de enquete, mas aqui é Povo Fala. Eu lembro que eu me tremia tanto, eu me tremia muito, que o cinegrafista tinha que pegar aqui, ó, pra não aparecer o microfone tremendo. E aí o pessoal na redação, por maldade, gente, pelo amor de Deus, me chamava de Honey Parkinson. E aí eu disse não pra Rede TV. Tá brincando. Eu falei, pronto, acabou meu sonho, acabou, nunca mais ninguém vai me chamar, o raio não cai 2 vezes, isso, aquilo. Eu fiquei muito mal, de verdade. Eu cheguei a chorar, porque... perdi a oportunidade da minha vida, né? Porque eu sempre falei, se um dia eu chegasse em São Paulo, eu ia agarrar essa oportunidade e não ia soltar. E aí eu soltei e ficou por isso mesmo. O programa estreou, veio um outro repórter, indicação de Manaus, né, do Dicica, que é o dono. E aí ele ficou lá algum tempo, e aí logo em seguida o raio caiu pela 2ª vez. Bom, gente, o raio, eu vou explicar pra vocês. É uma cigana caríssima, que faz trabalhos pior que fortes. Não. Pior que não, viu? E aí eles me ligaram de novo. Falaram assim, a gente vai querer você de novo, não tem como você vir, a gente vai ter que trocar de repórter e tal. Aí eu falei, agora eu vou. Agora eu vou, paguei caro. E aí, então, paguei caro lá para os batuques. E aí... Paguei caríssimo, agora eu vou, então, né? Preciso recuperar. E aí eles me chamaram. E eu te confesso que eu falei sim, mas eu fiquei com... várias outras coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal naquele momento, assim. Então, eu coloquei numa balança e falei, beleza, eu vou para São Paulo. E me mudei com a mala e cuia. Tipo assim, uma questão assim, de uma semana, a minha vida deu uma reviravolta muito grande. Eu tive que mudar tudo, assim. O Ranieri, jornalista, ficava em casa. Era loucura mesmo. Tipo, 2 em 1 e tal. Sei. A gente fazia muita loucura. E eu quis esse projeto porque as pessoas elas me viam só como jornalista, como aquela pessoa séria, que não falava palavrão, que não falava isso, que não falava aquilo. E eu quis sair um pouco dessa bolha, né? De que a gente podia fazer mais. Tanto é que foi bem quando começou o Instagram. Né? Porque as pessoas praticamente elas pediam para eu vir para o Instagram. Porque as pessoas só me conheciam pela TV. E aí, no Instagram a gente se mostra ali de um outro jeito, né? E para mim foi bem legal nessa época, de sair um pouco mais desse jornalismo engessado ali e fazer uma coisa mais animada, mais para cima e tal. Você prefere mais o quê? Eu gosto de jornalismo. O jornalismo mesmo, sério? Eu acho que eu me preparei para fazer jornalismo sério, pelo menos ali naquele momento que você tá na bancada, concentrado, ou ao vivo ali no jornal, eu prefiro aquilo. Então, teoricamente, a gente já foi colega de trabalho, né? Porque eu também era da Sim, Transamérica aqui de São Paulo, né? É do mesmo, praticamente, é do mesmo grupo, né? Eu lembro que na época a gente não podia tirar programa do ar, tipo... Alguns específicos não poderiam. Era o podia. 2 em 1, o Transalouca, o do esporte também. O esporte eu acho que não. Mas a gente Alguns nem não mexia podiam. muito, porque tinha pouca... A grade local, tinha... a grade era mais nacional. Uhum.
Então, gente, pra quem não sabe, eu trabalhei na Transamérica 12 anos como locutor. E aí, 2019 para 2020, aí teve a reformulação lá tal, e aí todo mundo foi mandado embora. Resumindo, fim, todo mundo chorou. Mas hoje você está aqui, ó, rico, dono de podcast. Agora entendeu? eu tô aqui. Silvio Santos, Ó, parabéns. os boletos, mandando os boletos pra todo mundo, né? E aí eu disse, eu tava cansado de ver sangue, gente morta, facada, 5 horas da manhã, 6 horas. Meu lanche, às vezes, era um homicídio que eu tinha que cobrir. Nossa. Então, era assim. Punk, hein? Era. E eu tinha falado que eu não queria mais isso pra mim, porque eu fiquei com sérios problemas psicológicos, dependendo do caso ali, eu já fiquei sem dormir uma semana. Jura mesmo? Juro. Eu vi um acidente. Vamos voltar. Eu vi um acidente, eu fui cobrir uma ocorrência de um acidente. Um jovem de 17 anos estava bebendo com a família, né, na casa. Ele sai, pega uma moto, sem capacete, em alta velocidade. Poucos metros depois da casa dele, ele dá junto com o ônibus. Caramba! E aí, politraumatismo. Era uma perna para um lado, era um braço para o outro. E o desespero da mãe, porque a mãe escutou a batida, obviamente, a mãe foi até o corpo do filho e ela catando lá Nossa, a perna tá do brincando. menino. E eu vendo tudo aquilo, porque a gente copiava o rádio, né? Da PM, do SAMU. Então, a gente chegava muitas vezes primeiro do que os profissionais. Por mais que a gente tinha ali o curso de primeiro socorro, a gente ajudava em alguma situação. Às vezes o câmera vinha com a luz para ajudar ali no trabalho e tal. Então, aquilo dali me impactou muito, vendo aquele desespero da mãe. Eu falei, meu Deus, será que eu preciso fazer isso? Ou seja, eu tenho que filmar o choro dessa mulher para ganhar audiência na segunda-feira? Não é isso que eu quero. Eu me coloquei no lugar dela, assim. Eu falei, se fosse um familiar meu, um parente meu, eu não queria isso. Sai todo mundo daqui, ninguém filma nada. Você quer minha Sim, dor. claro, claro. Então, assim, eu me coloquei no lugar dela. Você foi humano, né? Imagina, não tinha como ali naquela época. Eu fiquei uma semana sem dormir, pensando na dor daquela mãe. E eu falei que eu nunca mais ia fazer polícia. Tá aqui fazendo polícia. Mas eu já venho mais tranquilo. Olha o universo dando voadora na sua cara. E aí me convidaram, você vai ter que fazer polícia com o Siqueira, você vai interagir, sei lá e tal. E eu já morria de medo, por quê? Porque eu já assisti, ele já estava 8 meses no ar, e eu via que ele colocava apelido em todo mundo. Eu falei, tô lascado. Ele vai me chamar de Pele quê? de pêssego. Então, isso aí foi legal. Isso aí foi... O que eu assim foi pele de pêssego. E pra mim foi uma jogada de marketing, viu? Foi? Pra mim foi. O que tinha de médico dermatologista que vinha Que depois atrás. foi atrás. Mas graças a Deus tem um Dr. José Roberto Fraga. Pode ir lá com ele, você vai adorar. E aí foi isso. O Siqueira foi e tal, começou a apelidar de pele de pêssego e pegou esse negócio de pele de pêssego. O pessoal me ligava mesmo. Era mesmo o Era. oficial pele de pêssego? Que Ou eu vi então, um ou então ele corte, usava só. assim, o que é bom, que era um jargão que ele usava, ou pele de pêssego, ou o que é bom, é bom. Ele sempre, quando ele me chamava e eu finalizava, ele falava que é bom, e todo mundo gritava lá. Mas o pele de pêssego pegou assim de uma tal forma, sei lá, que a gente pensa de fazer marca, de investir nesse bordão ali que ficou, e as pessoas me conhecem. O programa saiu do ar, mas até hoje eu recebo mensagem, e as pessoas me tratam dessa forma, de pele de pêssego. E aí tinha médico que queria assinar essa pele de pêssego, eu quero ser o responsável por essa pele, vem até nós, e deu certo. Mas o Siqueira é bem isso mesmo. Eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, pessoalmente. Ele é um querido. E polêmico ao mesmo tempo. Eu acho que ele foi muito infeliz em várias falas a dele. E tanto é que ele se retratava depois. Ele reconhecia ali que ele precisava errar para acertar. Mas, por ter essa abertura junto com ele ali no programa, e onde a gente chega, eu chego... repórter do Siqueira. Não tenho nem identidade, né? Repórter do Siqueira. Quem é? Ele é a repórter do Siqueira, né? Repórter do Siqueira. Então, assim, acabava respingando em mim as coisas. E aí ele se envolvia em polêmicas, né? Lá do fast food, campanha Dia dos Pais não sei de onde. Teve um dia que eu acordei de manhã, estava indo de plantão para a TV, tinha ligação de sites de fofoca, tudo querendo saber, você não vai se posicionar? Como assim? Você trabalhando com ele, você vai passar pano para homofóbico, para isso e aquilo? Eu falei, gente, mas não foi comigo. Eu me solidarizo com o que aconteceu, obviamente, mas assim, meu superintendente falou, não, você não vai falar nada, você não tem que falar, você não tem que se meter nisso. Mas recebi ameaça, o povo me ameaçava, dizia que me bater na frente da TV, que eu não merecia ter nascido, que eu não representava a classe... Mas por que tava espirrando tanto assim você? Só porque você era repórter dele e não tá se posicionando? Pelo fato de ser gay assumido e trabalhar com homofóbico. Entendi. E aí a classe que vinha querer tomar satisfação, você acha que alguém da comunidade LGBTQIA+, veio atrás? Não, Ranieri, você está precisando de alguma ajuda? Você que trabalha com um cara que é isso, você quer uma ajuda? Ninguém veio.
Pelo contrário, eles vieram para me ameaçar, me agredir com palavras. Imagina, eu fiquei com medo. Na época eu não tinha carro, tinha que comprar um carro, porque eu andava de transporte público. Morria de medo de apanhar na estação por aí. Gente, É verdade, tudo isso aconteceu. E ele sabia, o jurídico da emissora sabia, o apresentador sabia, todo mundo sabia. E às vezes teve uma época que eu fiquei mais recluso, eu saí do ar por conta dos ataques. Porque toda vez que eu aparecia na TV, chovia no YouTube lá, ameaça em cima de ameaça. Então a gente não sabia até que ponto se era verdade ou não. Né? Aham. Caramba, eu não sabia que tinha rolado isso, cara. Porque ao mesmo tempo que alguém vinha pra tirar foto, quando a gente gravava em shopping, tira uma foto, adoro Siqueira, manda beijo pra ele. Podia ser alguém que viesse e, né, pensaria, enfim, Sim. eu faço matéria policial, isso aqui que acontece. É Então verdade. eu fiquei muito preocupado. Mas aí depois foi passando. Isso daí foi quando? Acho que isso foi em 2021. 2021? É recente, né? É recente. 2021. Eu acho que foi. Caramba, que triste, cara. Que triste, às vezes... Mas assim, é que nem eu falo, assim, eu não posso responder pelas falhas, né? E pelas falas ali dos outros. né? Por exemplo, ele nunca me destratou, sempre me respeitou o meu trabalho, a minha vida pessoal. O pessoal dizia que ele às vezes queria fazer marketing em cima de mim e tal. E não era, não foi esse tipo de pessoa que eu conheci. Entendeu? Então, eu não posso falar por mim. Aliás, eu só posso falar por mim, não posso falar do que ele fez pelos outros. Acupuntura, se existe alguma contraindicação Nenhuma. para alguém? Nenhuma. Por exemplo, se a pessoa tá, sei lá, a mulher está grávida, existe Não alguma existe situação? contraindicação. Existem pontos específicos a serem utilizados. Ah, tá. Hoje em dia, como que funciona? Eu vou tentar me fazer entender. Uma infinita gama de mulheres querem ter o parto normal. Uhum. Maravilha. Eu acho que isso aí só é aconselhável de acordo com o seu médico. Eu não estou falando que é certo, eu não estou falando que é errado, nem que é isso, nem aquilo. Mas assim, eu tenho amizade com um monte de obstetra e daí a pessoa, não, mas eu quero normal, eu quero normal, eu quero normal. Normal, natural. Daí o médico chega e fala, olha, tá com isso, tá com aquilo, você tá com pré-eclâmpsia e tal, mas eu quero. Eu falo, gente, ouve o médico. Ouve o médico. Claro, existem pessoas maravilhosas, a qual eu chamo de doulas, que são moças, homens, né? Eu conheço mais moças, que elas vão fazendo aquele preparatório. Mas como que elas vão fazer nesse preparatório? Não é faltando uma semana para nascer. Ó, eu estou grávida. Pô, legal, estou no 3º mês, maravilha. Você faz um acompanhamento, até mesmo de atividade física, massagens e tal, para ter um parto normal. Agora vamos para a minha área, a qual eu sou catedrático. Como que funciona? A pessoa chega e fala, Roger, eu tô grávida. Eu faço sempre uma brincadeira que eu já fiquei sabendo de muita gestação antes do marido. Porque quando a mulher tá gestante, eu falo, fala pra mim. Isso daí na primeira sessão, ó. Se você pensar em ter filho, quando der positivo, você já me fala, porque tem pontos que não é aconselhável usar. Ah, tudo bem. E já teve um monte, mas não foi uma não, foi um monte. É mesmo? Falou, eu falo, fala. Não, grávida. Eu, que legal. Eu falo, mas meu marido não sabe porque eu quero fazer uma surpresa, né? Tem umas coisas legais. Eu falo, não, maravilha. Porque tem que me falar, porque eu não posso usar o ponto A, B, C ou D, porque aquilo eu posso estar estimulando. Eu uso esse ponto na 39ª semana, aquele negócio tal, que fala, eu quero ter um parto normal. Daí eu uso esses pontos para se ter o parto normal. Mas, pegando essa pergunta lá atrás, não há contraindicação. A acupuntura não existe contraindicação nenhuma. A pessoa está com dor no pulso. Sim. Você põe um ponto de acupuntura, que é para liberar a tal da endorfina, que é o anestésico. E você coloca um outro ponto de acupuntura, que é para levar essa endorfina até o pulso. Então, anestesia na hora. Então, você põe num ponto, o cérebro começa, pá, endorfina, o anestésico. Sim. E daí você pega o outro ponto, pulso, cara, meu, passou na hora. Eu falo para todo mundo, eu te anestesiei para você ter uma vida. Agora a gente vai trabalhar outros pontos que são meridianos. A gente vai trabalhar outros pontos que é para cicatrização. Mas essa anestesia, ela dura muito tempo ou não é? 2 dias. 2 dias? Você colocou ali no ponto, beleza. Tava com dor Colocou, manipulou, fez tal. Bom, hoje é segunda. Se eu faço isso aqui hoje, eu seguro o cara até terça-feira à noite, quarta-feira de manhã.
Sem dor? Sem dor. Claro, né, dona de casa? Não vai querer lavar tapete pra testar. Eu falo isso que já é um monte. Ah, eu tava tão bem que eu fui dar faxina em casa. Eu falo, Aí pô, pronto. aí ajuda, né? Fica Travou quietinho. de novo. Travou de Travou novo. de novo. Então a gente coloca os pontos e fala, ó, fica sussa, fica na sua e vamos cuidar. Daí quando a pessoa põe aquela gotinha, que muita gente fala, ah, é só Sim, uma sim, gotinha. sim. Eu, legal. Só uma gotinha? Tá. Pega aquela gotinha e põe na boca. Sabe a história do cavalo de Troia? Quando aquela gotinha entra na boca, entra no organismo, quando tá aqui a célula doente, quando tá aqui a doença, entra aquela aguinha e daí o que que acontece? Porque vocês devem saber. Fala aqui pra minha mãe Aqui, na ó, câmera, olha aqui, lá. ó, que ela... A câmera da verdade. Fala pra ela. O que acontece? Quando chega a célula doente ou o que for, ela vê aquela gotinha d'água, que a célula tem inteligência, tá, gente? Isso aí é plausível. Quando ela vê aquela gotinha d'água, ela fecha, fala, não, deixa entrar, que é só uma gotinha. No que ela abre, sabe a história do cavalo de Troia? Ele vai entrar e lá dentro destrói a doença. Caramba! É por microdiluição, é o contrário. Vamos falar de polícia? Não tem aquele cara que tem a calibre 12, pau, e acerta em qualquer lugar? Sim. E dependendo da distância não acerta em lugar nenhum? Sim. E não tem um atirador de elite, que é um tiro só? Pum. Refluxo. Porra, bicho, acupuntura, homeopatia e terapia ortomolecular. Qual que é o grande problema do refluxo? Isso eu já falei até numa rádio que eu fui. Nós estamos numa fase que todo mundo quer ser magro. Eu acho desnecessário isso, porque cada um tem a sua beleza. Claro. Eu falo pra quem quiser. Você imagina se todo mundo fosse Débora Seco? O que seriam das Veras Fischer com as curvas que elas têm? Exatamente. Então, acho que todo mundo quer ser magro. E o que está acontecendo muito? A pessoa vai, ela come. No que ela come, ela comeu, ela assim, ai meu Deus, por que eu comi isso? Ai, mas eu não devia ter comido. Ai, porque... O que o corpo faz inacreditavelmente? Vamos pôr essa bosta pra fora, meu irmão. Começa a rejeitar, Isso né? aqui é veneno. O cara comeu e o cara tá amaldiçoando, mano. Isso aqui é veneno, cara. Vamos pôr isso aqui pra fora. E começa... Só que não é na hora. Isso é num tempo. Quando a pessoa menos espera, ela está com refluxo ferrado. Isso relacionado a emagrecimento. O segundo, a pessoa trabalha numa empresa, a pessoa tem um relacionamento, a pessoa não sei o quê, e ela quer assim, vomitar aquilo. Eu odeio trabalhar nesse lugar. Sabe, ela quer pôr pra fora. Sei. Ela quer olhar pra pessoa que ela não gosta e vomitar um monte de coisa. Tem ânsia. Então, o que acontece? Isso vai gerar um refluxo. A pessoa quer pôr pra fora. Eu sei que é muito louco o que eu tô falando, mas puxa na sua memória. Você trabalhava na empresa tal que você não gostava, você sempre estava doente, sempre doente do estômago. A pessoa sempre fala, nossa, eu comi aquilo, caiu igual fosse uma pedra. Por quê? Aquilo a pessoa quer colocar pra fora. Isso é o refluxo. 2, a pessoa que come, ai, por que eu comi? Eu não devia ter comido. Tal. Fala, não faz isso, você vai ficar doente. Qual que você prefere fazer mais? Mocinho ou vilão? Você não tem muito cara de vilão, não, né? Cara, mas pro ator é uma diversão fazer o vilão, né? Eu gosto. Assim, eu não posso me queixar em relação aos personagens que, graças a Deus, eu nunca fiquei rotulado com um estilo de personagem, um padrão, né? Eu sempre fiz personagens muito diferentes um do outro. Isso pro artista, pro ator é ótimo. Então, tipo, a gente sofre um pouco mais no processo todo ali, mas é muito bom. Tipo, teve Escrava Mãe, a novela estava no ar, eu já estava gravando Rico e Lázaro. E em Escrava Mãe fazia um galanzinho, todo fortinho, bonitinho e tal. Em Rico e Lázaro era um personagem frágil, medroso. E os dois estavam cabeludos, né? Não, em Escrava Mãe estava bem cabeludo, Rico e Lázaro, que aí eu cortei. Ah, tava menorzinho o cabelo, tá. Mas eu emagreci 14 quilos para fazer Rico e Lázaro. Caramba! Então, não precisava tanto, mas eu dei uma exagerada e tal. Mas para compor isso, um perfil totalmente diferente, né? Eu acho que se eu chegasse ali para fazer um personagem medroso, frágil, todo fortinho e tal, acho que não passaria, de repente, essa verdade do personagem, né?
Então, você vai fazer teste de cabelo, de cor de cabelo, de figurino, Caramba, de tudo roupa, o estilo que ele vai usar ou não. E aí começam os estudos. Mas já aconteceu, por exemplo, porque as novelas eu gravo no Rio, Uhum. moro aqui em São Paulo. Então, período de gravação, fico direto no Rio. Mas já aconteceu de ligarem, assim, fazer o convite da novela. Então, daqui uma semana é a primeira reunião, você vem para a reunião, já faz teste de caracterização e volta para depois a gente dar seguimento para a novela e a gente chama, você volta para o Rio. De eu não voltar, cara. Já aconteceu de eu ficar direto, Caramba. chegar para a reunião, teste de figurino e já começar os estudos do personagem e eu não consegui voltar nem para pegar roupa. Já Caramba. aconteceu de eu ter que ligar para parceiros, assim, marcas que eu já tinha parceria e falar assim, ó, tô no Rio de Janeiro, tô sem roupa, não tenho tempo de sair para comprar, porque você não tem, você fica direto em função daquilo, e aí o pessoal mandar as roupas e... E tipo assim, ficava 1 mês, 2 meses direto? Não, cara, essa vez... Depois eu consegui, depois de 3 meses eu consegui voltar para casa. Eu só mandei buscar meu cachorro. Fiquei direto... Mas, assim, os períodos ali, no mínimo, é 8 meses de gravação, de 8 a 1 ano. Então, são períodos longos. E aí você grava de segunda a sábado, você folga só no domingo. Olha, então, você não tem vida, mas... O mas... pessoal acha que assim, vou gravar só de segunda-feira, sou artista, Não. o resto é tirar foto, né? Você não tem muito... Eu admiro muito o artista que tem vida social, que tá lá gravando e aparece em festa, em balada e tal. Eu não tenho condições. É porque além de gravar, também tem que decorar o texto, Tem que decorar o texto. Às vezes tem mudança de texto, então você recebe as coisas mais em cima da hora. Você fica muito tempo esperando para gravar, então é um processo demorado. São muitas cenas por dia. A última aí que eu gravava 17 cenas por dia. 17? E aí você não grava na ordem, né? Então você grava capítulo 3, capítulo 45, capítulo 60, e você tem que lembrar a intenção daquela cena, como é que você estava antes daquilo. Então porque, por exemplo, a cena 3, você devia estar legalzinho. Tá feliz, na cena né? 45, você já estava deprimidíssimo. Cara, que loucura é isso. É louco. Porque você tem que ler cenas antes e depois. Sim, né? e aí teve uma novela aí que tinha passagens de tempo. Acho que foram 3 ou 4 passagens de tempo. Então, na primeira fase, eu tinha 23 anos, eu terminei a novela com 60. Ô, louco! Então, você fica horas ali para fazer ruga, a caracterização. Até a barba era colocada fio a fio, colado uma barba para aumentar e tal. E aí, cara, é aquele processo que você grava com 3 idades diferentes no mesmo dia. Então, envelhece, tira a ruga, põe ruga, volta para 23. Cara, é um processo. Tá reclamando do seu trabalho aí, Igor? Aí, ó. É um processo bem doido, assim. Mas para mim é uma alegria. É o que eu sempre soube que era isso, esse caminho que eu queria seguir, assim, desde pequeno. E caramba, eu não imaginava que fosse assim, tão frenético. E diz uma coisa, tá? E aí você tava assim, chegando a quase 5%, né? A sua visão. O que tava passando na sua cabeça? Gente, eu vou ficar realmente cego, não vai rolar esse transplante? Como que foi o trâmite até você fazer esse transplante? Cara, eu tava ainda com úlceras, então o olho super machucado, inflamado, muita dor. Direto. Do nada dava úlcera, assim? Do nada. Ficava direto no escuro, fechado em casa no escuro. Foi um período assim bem complicado, onde falavam assim, em tal lugar tem um especialista, eu ia. Onde eu estava indo, tentando alternativas e não pintava nada. Do nada, em casa, jantando, minha córnea estourou. Nossa, do sério? olho direito. Uma dor insuportável. Eu imaginei que ela tivesse estourado. Porque ela vai um cone, né? Então acho que chega um momento que ela estoura, né? E assim, só que isso de estourar, até para as pessoas não ficarem assustadas, é muito raro acontecer. O meu caso foi
eu fui premiadíssimo, porque eles falam que a córnea ela estoura se você sofrer um acidente, perfurar o olho, alguma coisa assim. Entendi. Estoura. Porque ela não é tão frágil assim. É. E a minha rasgou, eu vi que estava uma pele pendurada, muita dor. Falei, vou para emergência. Então, primeiro deu aquele desespero, e aí eu acho que o que ajudou muito nesse processo é porque eu imaginei o pior cenário possível no trajeto da minha casa até o hospital. Eu pensei, tá. Eu não pensei, em nenhum momento eu pensei no transplante. Eu pensei, estourou, não tenho o que fazer. Perdi o olho. Sim. Então, eu fui para o hospital pensando, eu perdi um olho e eu vou ter que seguir minha vida normal com um olho só e tentar tratar essa úlcera do outro olho, enfim. Aí, quando eu cheguei, me examinaram, realmente tinha estourado, precisava transplantar. Para mim foi um alívio. Eu falei, nossa, então tem a possibilidade de transplantar. O médico muito bacana falou assim, gostei muito porque ele foi sempre muito direto. Então, ele falou, olha, esses são os riscos, a gente vai fazer isso, não tem como escolher córnea, a gente vai fazer o pedido para o banco de órgãos, eles vão mandar o que tiver disponível. Então tinha alguma coisa disponível? Não tinha, de início não. Não tinha. Não tinha. Ele E falou você assim, precisava urgente. Precisava urgente. Claro que ali eu já estava medicado, então já não estava com dor e tal. Mas ele falou assim, pede para o seu Deus aí que mande uma córnea legal. Porque se mandar uma ruim, a gente vai pôr a ruim e depois vai ter que trocar. Entendi. Aí começa a Saulo a fazer oração, Nossa, pedir a Deus. Não tinha, cara, não tinha doador. 20 minutos depois tocou o telefone do hospital, tinha pintado um doador compatível, veio a córnea, ótima córnea, perfeita, deu tudo certo. Cheguei no centro cirúrgico, o oftalmologista falou assim, a sua oração deu certo, teu santo é forte, que veio uma córnea muito boa. Falei, graças a Deus. Fiz, me recuperei, e ela tinha estourado em casa quando eu sentei para jantar. Então, não tinha jantado, e eu sou faminto, eu gosto de comer. Cara, aí fiz a cirurgia, subi pro quarto, estava jantando para repousar e tal, ainda ia ficar de repouso, né? Estourou o outro olho. Ah, não, você tá de sacanagem comigo. Juro. Tipo, prazo de horas, um estourou do outro. Horas. Meu Deus do céu. Então, eu fui premiado 2 vezes. O médico fala que foi loteria, assim. E aí, o que acontece é que você não pode fazer 2 transplantes seguidos. Por que não? Não pode. Primeiro que, assim, tipo, para eu conseguir uma outra córnea de emergência ia ser uma luta, porque tinha uma fila ali. Segundo que, assim, você faz uma cirurgia nesse nível, com anestesia geral e tal, você já não pode fazer outra, né? Entendi. Tem eles dão um período ali, que seria o ideal, de pelo menos 6 meses entre uma anestesia e a outra. E aí estourou, ele falou assim, bom, o jeito é a gente fazer uma cirurgia de colagem. Vamos colar a sua córnea do olho esquerdo para ganhar tempo. E eu falei, quanto tempo dura essa colagem? Quanto tempo segura? Ele falou, aí é contigo. Pode durar um dia, pode durar uma semana, 15 dias, 1 mês, 2 anos, não sei. Mas aí você já está na fila para uma segunda córnea. Aí a gente ganharia tempo, passaria esses 6 meses para eu poder operar. 15 dias depois estourou o olho de novo. Meu Deus, a que foi colado. A que foi colada. Nossa. Tava numa fase, hein, bicho? Cara, em 15 dias foram 3 cirurgias. Nossa. Aí, assim, fiz... Aí ele falou assim, tem que fazer o outro transplante, agora não tem jeito. Porque senão ia perder o olho. Aí mais um transplante de emergência. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu tive que iniciar um tratamento muito pesado, que normalmente não é o tratamento de quem faz transplante. No meu caso, por conta do histórico todo. Então, tive que baixar minha imunidade, é um tratamento... Porque senão dá rejeição, né? Dá rejeição. Dá rejeição, Imunossupressor. Foi mais de 1 ano aí nesse tratamento. E assim, só que até acertar a medicação de início... a primeira medicação não deu certo, aí afetou o coração, aí tive início de infarto, fui para emergência. Meu Deus do Cara, céu. eu fiquei monitorado em casa, porque daí botaram os aparelhos em casa, porque eu não podia ficar num hospital, porque era pandemia,
Eu com a imunidade baixa não podia pegar gripe, covid, nada. Então, cara, foi um período assim de loucura. A imunidade dá pra contar, assim, em números? Como que é? Não, Tinha que chegar a algum número? Não sei te dizer. Assim, o tratamento foi muito pesado, eu perdi cabelo, barba, pelo, sangrava nariz, ouvido, Tá boca. louco. Tinha queda de pressão o tempo inteiro, desmaiava do nada, caía em E casa. você tava morando aqui sozinho? Tava com sua mãe? Tava... Então, minha mãe não podia saber de nada, porque meses antes a minha mãe é cardíaca. Sua mãe deve estar ouvindo agora. Não, agora ela já sabe. Sua mãe tá ouvindo agora. Depois eu quase apanhei dela. Escondi, a família inteira escondeu Não, dela. mas é bom esconder as coisas, né? Soube depois que já estava tudo legal. Mas a minha mãe é cardíaca, tinha tido o segundo infarto meses antes, muito recente, estava tratando ainda, e muito sério, assim, então ela não, se eu contasse, ela ia ter o terceiro lá, né? Não podia saber. Mas o restante da família ajudando a encobrir, cuidando de mim e tal. Ah, tá, tinha algumas pessoas que sabiam. Eu não conseguia tomar banho sozinho, eu não tinha força para andar, nem dentro de casa. Cachorrinho vinha trazer bolinha para eu jogar. Cara, eu fiquei muito debilitado. Eu não tinha força de jogar bolinha. Mas porque caiu a imunidade, por isso? Sim. Nossa, mas deve ter despencado, Eu fiquei né? de cama esse período, maior parte do tempo de cama, não tinha força para nada. E é um tratamento muito pesado. A medicação que eu usava ali é a mesma medicação para quem tem leucemia. Entendi. Então, cara, eu fiquei muito, muito fraco. E aí foi tratando isso, com acompanhamento daí de cardiologista, um especialista de glaucoma, porque tinha risco de causar glaucoma. Não tive, graças a Deus. Mas a medicação era tão forte que desenvolveu catarata no olho esquerdo. Nossa. Então, eu estava finalizando já o tratamento de esse imunossupressor. Tive que fazer uma cirurgia de catarata, que normalmente é simples, anestesia local. No meu caso, todo o histórico, anestesia geral. Então, mais uma anestesia. 4. E aí 4 em prazo de 1 ano. Sim. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. Foi bem puxado, cara. E aí deu tudo certo, tô enxergando bem, já não tenho mais ceratocone, nada, tudo certinho. Mas aí você operou do outro também, colocou no outro olho também. Eu fiz os dois transplantes. Os dois transplantes. Primeiro um transplante, colagem, transplante e catarata. Esse é o olho esquerdo é o mais ferrado, que E mais agora- passou por coisas assim. E agora, do olho esquerdo, você enxerga 100%. Do direito, 100%, do esquerdo, uns 70%. Nossa, que mas é já ótimo. tá ótimo. Tá ótimo. Já- Aí tem o óculosinho para leitura, para distância, porque daí com a idade a gente já começa a ficar meio atrapalhado. Eu lembro que logo quando você operou, eu te mandei uma mensagem, né? Eu falei assim, e aí, tudo bem e tal? Aí eu até falei assim, pô, eu não vou ficar mandando mensagem, porque eu acho que você não pode Para não ler. ficar nem ficar na internet. E né, aí você Leandro? falou, não, exatamente o contrário, eu preciso ler, né? Eu preciso forçar, né? Para mim foi surpresa isso também. Né? Porque eu pensei, agora eu vou ficar um período sem ver televisão, sem ficar no celular e tal. E o médico falou assim, use bastante, quando deu alta, usa bastante celular, bastante televisão. Força esse olho para você se adaptar mais rápido. Falei, nossa, maravilha. Então eu respondia todo mundo mandando mensagem, preocupado e tal. Eu respondia as pessoas, é você mesmo? Como assim? Falei, sou eu. Sou eu. Agora eu posso, né? Qual foi o rolê mais aleatório assim que você já fez? Assim, Mas, Mais aleatório. além de tudo isso, Não, assim, rolê mesmo, assim, tipo, balada, praia, viagem. Qual foi cara, a coisa mais louca assim, mais que você já fez? louca? Uma trilha. Nossa. Odeio trilha. Depois disso, odeio trilha. Bom, acho que tem várias histórias aleatórias, né? Mas acho que esse foi um dos rolês assim mais... Em Paraty, tem aquelas praias desertas com trilha. Sim. E eu inventei de fazer uma trilha dessa. Tava sozinho pra variar, tá? Tava acompanhado. Tava acompanhado. Tava acompanhado, mas não veio ao caso. Tá, ok. E aí, era uma praia muito bonita, deserta e tal. Eu tive a brilhante ideia de tirar a roupa. Não tinha ninguém e tal, pra dar uma Nossa, namorada ali. Paraty ainda. Aí a gente colocou as roupas em cima de uma pedra grande. Aham.
E tranquilo. Quando dei conta, não tinha mais roupa. Pensei, alguém roubou? Olhei, não, a maré tinha subido. Meu Deus do céu. Tá zoando. Juro. Cara, foi um inferno, assim. Briga, porque daí um desconta no outro, culpa é sua, você que inventou, que não sei o quê. Aí começou, vinha a onda, trouxe um pé do chinelo, trouxe Aos poucos, né? Cara, o que não precisava. Trouxe um protetor de lábio que estava no bolso da bermuda, trouxe o bronzeador, protetor solar. Mas né? nunca as roupas? Não. Meu Deus do céu. E aí começou a escurecer. E aí como é que você vai fazer uma trilha? Teve que encarar. Aí tudo que era barulho, que parecia bicho na trilha, tive que fazer a trilha com um pé de Havaiana só. Meu Deus. Sem roupa. Aí passei... Tipo, Ainda bem que não levaram a bicicleta. Cara, a história... também. Hã? Ainda bem que o Mar não levou a bicicleta. Não também. tinha bicicleta. Ah, você estava andando? Andando. Ah, não tinha andando. bicicleta. Achei Se que tivesse fosse bicicleta, tava no lucro. Aí... É bem... Parece coisa de novela, que você... Aquelas novelas das 7, sabe? Sim. De você roubar roupa no varal Sim. da casinha. Passei por isso. Porque tinha que atravessar a cidade. Paraty, cidade turística, cheia a cidade movimentadíssima. Sim. Acho que foi o mais aleatório. Nunca mais fiz trilha na minha vida. Eu agarrei um ódio de trilha. Mas aí, você conseguiu chegar no hotel depois? Sim. Passou na Puto frente... da vida. Passou na vizinha, pegou uma roupa e tchau. Sim. Meu Deus do céu. Cara, foi todo machucado, porque daí não tinha a vegetação calçado. também, né? O chão. Cara, um caos, assim. Foi pra nunca mais na vida. Nunca mais me pego em trilha. E o Alzheimer, Tim, o Alzheimer já é considerado o diabetes tipo 3. Nossa, sério? Caramba! Porque, assim, já se sabe que tem insulina no cérebro. Então tem a ver com o açúcar, o Alzheimer. Eu não vou dizer aqui que é o causador, porque o Alzheimer ainda é uma doença muito desconhecida. Para você ter uma ideia, os cientistas já encontraram insulina no cérebro. Só que o neurônio não precisa... Lembra que eu te falei que a insulina avisa para abrir, para pegar a glicose? O neurônio não precisa disso. Ele é como se fosse um independente. Porque o neurônio é uma célula mais sofisticada, vamos dizer assim. A grande pergunta é, por que tem insulina no cérebro? Essa é a grande pergunta, que a ciência ainda não respondeu, mas se tem lá, ela tem alguma função. Que a ciência está tentando descobrir. Então, alguns cientistas já dizem que esse desequilíbrio insulínico, que o pâncreas para de produzir, ele pode acarretar em algumas questões ligadas ao Alzheimer. Mas só quem tem Alzheimer foi encontrado no neurônio ou não? Todo mundo tem glicose? Insulina todo mundo tem. Não, no neurônio. Insulina. Insulina a glicose todo mundo lá. tem. A glicose alimenta as células e tudo. Tá, no neurônio, o que foi encontrado que você falou? Insulina. Mas todo não mundo só do tem. Encontrado em todo mundo. Só que assim, como a célula... Lembra que eu falei para você que a célula, ela tá aqui, a célula do corpo, uma célula do braço, célula do fígado, sei lá, qualquer célula. A célula tá lá. A insulina avisa ela, fala, escuta, tem glicose aí fora. Aí ela abre a portinha, a glicose entra e alimenta. O neurônio alimenta lá com a glicose, beleza. Só que ele não precisa da insulina. Ele faz esse movimento sozinho. A pergunta é, para que tem insulina no cérebro? Que é uma pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder. Então, a gente está conseguindo entender hoje que o impacto insulínico no corpo e no cérebro, porque a gente pensa em insulina uma coisa, engordou, ou ficou diabético, não pode comer açúcar, essa coisa corporal. Mas os estudos vêm avançando no impacto que isso tem, esse impacto insulínico no cérebro. Então, quando você manda 3 sachêzinhos de açúcar, você está colocando o teu sistema para trabalhar tirando de giro, velho. Então, assim, de novo, a gente... Então, mas que nem eu te falei, eu coloco e já tomo. Então não dá nem tempo de derreter. Eu acho que é mais um costume, porque chega no finalzinho e tá aquele monte de açúcar. Mas essa pergunta é boa. A hora que chegar em casa, eu vou perguntar pra Alexa, viu? Ela com certeza... Boa.
Chat GPT, mano. Chat GPT. Sabe uma tática boa? Entra no Chat GPT, pega uma dúvida que você tem e fala: como você explica insulina para uma criança? Escreve no Chat GPT. Assim. E ele te responde umas coisas muito legais, de forma muito didática. A gente precisa sempre tomar cuidado e ter uma responsabilidade intelectual para dizer assim: maconha causa esquecimento, problema de memória. Tá? É muito amplo para o tamanho da complexidade do cérebro humano. Então precisa, por exemplo, usou quando era adolescente, criança, porque se a gente está falando, tem moleque, 10 anos, fuma maconha. Sim. Então, sim. ali, cara, eu falo para os meus alunos, eu falo assim: você quer fumar maconha, meu irmão? Regaça, mas é igual você catar uma faca e enfiar na perna. É a mesma coisa que você está fazendo. Só que você não sente a dor. É você enfiar uma faca na perna e não sentir a dor. Mas isso vai ser cobrado lá no futuro. Então, o que acontece? Se você tem um uso prolongado e a droga, qualquer tipo de droga, o álcool, o cigarro, o vape, que a molecada tem usado, aquele cigarrinho eletrônico, ele vai depender de intensidade, qual é a intensidade do uso, qual a frequência do uso e qual é o tempo do uso. Ah, eu fumei uma vez, experimentei e tal, acabou com os meus neurônios. Não. Agora, fumei 20 anos e comecei aos 10. Peguei toda a fase de preparação. Vai ter impacto. Agora, tem casos na ciência de pessoa que fuma crack e não vicia. É genética, tem um monte de... Então, assim, dizer assim, todo mundo que fumar maconha vai perder a memória. É errado de dizer. Porque, às vezes, tem pessoas que são conservadoras e vão querer usar essa informação para, cuidar da maconha. Mano, quantas pessoas você conheceu? O tiozinho que bebe cachaça e morre com 150 anos lá. Pois é. Fala, Eu acho que é de corpo para corpo. Aí também, você fala, não, então tomar cachaça não dá nada. Ou também. fuma a vida inteira e nunca teve câncer de pulmão. Então não vamos usar um exemplo, porque a ciência briga muito com isso, né? Quando a gente conta uma história, a pessoa fala assim, mas minha avó fumou até os 100 anos. Cara, sua avó é um elemento da natureza escolhido. É exceção à regra. É uma genética que se... Mano, imagina assim, milhões de possibilidades, ela pegou aquela possibilidade que para acertar de novo é muito difícil. Então eu nunca posso usar o meu tio Joacir fez isso. Não, o tio Joacir é o tio Joacir, mano. Eu não posso pegar isso e falar, população, bebe cachaça que tá tudo bem. Igual o extremo. O cara tomou cachaça e morreu de cirrose e tal. Beleza, mas não é para todo mundo. Então existe um composto genético aí, né? O que a maconha faz no cérebro da pessoa? Eu já quero começar assim na pauleira já. Vamos começar com... Dando voadora já. Voadora direto. Porque assim, eu conheço muitas pessoas... Eu nunca fumei maconha, eu detesto o cheiro, enfim, não gosto. Mas tipo assim, eu sei que pra muita gente isso é interessante, isso é legal, é gostoso, é um vício bacana. Mas eu quero saber o que isso daí faz no cérebro da pessoa, entendeu? A maconha, ela tem uma ação... que pra gente não entrar no scientificase aqui, pra gente ficar no entendível pra quem tá nos assistindo, até porque é neurocomunicação, ou seja, a gente precisa se comunicar. Sim. Imagina que exista um neurônio que transporte a dopamina. A dopamina é o nosso neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Uma química que corre dentro do neurônio. Ela não vai na corrente sanguínea. Então o neurotransmissor fica dentro do neurônio, chamado dopamina. Esse neurotransmissor, ele serve para nos dar motivação. Então, por exemplo, quando a gente estava lá na caverna, 200 mil anos atrás, quando eu precisava buscar água, buscar comida, buscar abrigo, fugir. Então, assim, o leão vem chegando e fala assim, puta, tô desmotivado. Surge uma motivação. Quando você tá com fome, surge uma motivação. Esse surgir, a motivação é a dopamina. Então, imagina que o neurônio de dopamina tá lá trabalhando. E agarrado no neurônio de dopamina... tem um outro neurônio que a gente chama de inibitório, que imagina que é uma torneira. O neurônio faz assim, vai um pouquinho, solta. É igual que a gente regulando os sons de começar. Sim, grave, sim. sobe o grave. Opa, gostou, baixou o volume. O neurônio fica regulando ali, tá? A quantidade de dopamina que você precisa. O que a maconha faz? Ela, entre aspas, desliga o inibidor. Então, tipo, fica dopamina direto. Ela solta, direto. Você arrancar a torneira da parede. Fica saindo aquele monte lá de dopamina. Então, por exemplo,
A maconha não causa esquizofrenia, que é uma coisa que falam aí. Ela não causa esquizofrenia, não é causa. Só que, se a pessoa tem uma predisposição genética a ter esquizofrenia e ela fuma maconha, é como uma pessoa ter predisposição genética a diabetes e comer açúcar. Ela acelera o processo. Nossa, que interessante, cara. E aí, para você ter uma ideia, o que é a esquizofrenia? É uma dopamina desregulada para cima. Tem muito. Então, quando você tem muita dopamina, você perde esse senso de realidade. Então, pera, esquizofrenia é isso? Quando a pessoa tem muita dopamina liberada no cérebro? É multifatorial, existem várias coisas, mas uma característica da esquizofrenia é que ela tem o excesso de dopamina e esse excesso de dopamina causa alucinação. Açúcar, o que ele faz com o cérebro? Porque antes, deixa eu explicar, a gente estava tomando café, e eu gosto de tomar café, né? Eles servem isso daqui, ó. E eu gosto de 3 sachêzinhos de açúcar. Daí ele falou assim, 3? Você vai comer 3? Daí eu falei assim, então, ó, na hora da live você explica sobre o açúcar, o que ele faz com o cérebro, com o corpo da gente. Por favor, o açúcar. O açúcar... Prestem atenção aí, por favor. O açúcar é o pó branco que vicia. Muito, né? A galera acha que é a cocaína, né? Mas é o açúcar que é o pó branco que vicia. Cara, toda vez que a gente ingere glicose, toda vez que qualquer coisa doce, igual a história da dopamina que encharca o sistema, quando a gente come muito açúcar e essa coisa toda, a gente enche de glicose. Então imagina assim que tem um mar de glicose e tem um monte de célula boiando ali no mar de glicose, tá? Para que a célula trabalhe, ela precisa comer glicose. Ela se alimenta de glicose para ela funcionar. Para que ela funcione e coma a glicose, precisa de um sinalizador. Precisa de um negócio avisar ela, bater na porta e falar assim, célula, tem glicose aí fora, que chama insulina. Então, quando a gente ingere algo doce, a insulina... Quando a gente come em geral, mas principalmente no doce, porque dá esse pico, a insulina vai lá, avisa a célula abre, ela ingere a glicose. O que acontece? Assim como eu tinha explicado na dopamina, quando você dá esses picos muito grandes de insulina toda hora, ela começa a perder a capacidade. Então, por exemplo, a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes adquirida. A diabetes tipo 1 é genética. Pela má alimentação. A diabetes tipo 2 é adquirida. Então, você usa tanto a insulina que o corpo se adequa porque ele fala, mano, tá muito louco isso aqui. Tá muito louco. E, de novo, o corpo não é preparado. Não existe açúcar na natureza. Né? Você não consegue achar açúcar na selva. A coisa mais doce que vai ter é uma banana, uma coisa assim. Uma melancia. Que nem a melancia que a gente tem hoje, banana que a gente consome hoje, elas são modificadas geneticamente, né? Aquela não tem uma bananona desse tamanho na natureza, raiz, né? Então a gente fica fazendo isso. Então é assim, ó, desde pequeno a gente vai aprendendo que palavras, expressões, formatos têm conexão emocional. Então, se eu falar um palavrão, alguém briga comigo. Se eu falar te amo, as pessoas sorriem. Então, eu vou aprendendo a fazer aquilo. E cada vez que eu faço isso e sou recompensado ou recebo um estímulo aversivo, uma briga, alguma coisa, eu vou... Lembra que eu falei que a trilha neural tem um temperinho? Então, eu coloco um tempero emocional. Por isso que as palavras que são aprendidas, a linguagem que é aprendida por uma criança, ela é aprendida emocionalmente. Se você conhecer uma pessoa que não é brasileira, uma pessoa de estrangeira que mora no Brasil, que fala português, quando ela tá brava, xingando, ela xinga no idioma materno. É, isso mesmo. Não sei se você teve avós. Já. Né? Avó, bambino, maque, diabolo, tal. Então, a minha avó falava em italiano. Então, a avó xinga em italiano. Por quê? É igual a gente falar assim, fuck. Fuck não é legal. Agora você fala, caralho, nem tem impacto, não. Você libera aquilo lá. Por quê? Porque há conexão emocional no aprendizado. Aos 7 anos, mais ou menos, você tem uma poda neural. Então, o teu cérebro pega todos os neurônios que estão funcionando, que você usa, e aí os que você não usa, ele descarta, porque é muito caro mover aquilo ali. É pra mesmo? tua vida.
Então, Por isso que você tem pouca memória também da infância? Ele meio que deleta? Depende do que é a memória, né? Porque se você tem uma memória muito forte emocionalmente, você não esquece. Mas, por exemplo, andar ninguém esquece. Falar ninguém esquece, né? Então, assim, se a gente pensar o Mowgli, o menino lobo lá, uma história, se fosse real aquilo. Se você pega uma criança, põe na floresta, ela nunca viu humano, e você pega ela com 10 anos, ela nunca mais pode falar. Ela nunca mais vai falar. Ela perde a capacidade de falar. Porque ela perdeu até os 7 anos de vida. Nossa. 7 anos tem uma poda. 7, 8, né? Biologia não conhece calendário, né? Então há uma poda, igual de árvore, poda neural, sim. poda dos neurônios. Então, a gente foi alfabetizado em português, não aprendeu outro idioma, não sei você, mas eu fui só em português, não aprendi a falar outro idioma quando era criança. Então, quando você chega na fase adulta que você vai falar o de, aí você fala pro americano de, ele fala não, de. Aí você fala de, ele fala não, de. Aí você fala, mano, papo de maluco, né? Porque eu tô falando o que ele tá falando. Mas por quê? Quando ele me fala um fonema que eu não sei, o meu neurônio auditivo e o meu neurônio de falar, eles não têm o fonema. O que ele faz? Ele pega e fala, tá entre esse e esse aqui. Ele aproxima, né? Ele escolhe um, aproxima e fala. Então, mano, por mais que você ensine o cara a falar frango, ele fala flango. O próprio... É difícil você pegar uma pessoa de fora um gringo. O cara mora no Brasil há 50 anos. Ele fala, você fala, é gringo. Esse cara não é daqui. O sotaque, ele se mantém. Por quê? Porque a própria construção do seu sistema, ele é feito para atender aqueles fonemas que você fala. Por isso que é tão importante, até os 7 anos, a criança aprender música, a criança aprender pintura, a criança brincar, a criança se ralar, viver. Por quê? Porque quando chega nos 7 anos ali, o cérebro fala, mano, essas coisas que não usa, tira. Né? Por isso que o estímulo é tão importante na vida de uma criança. Tudo começa pelo toque. A pessoa tem que saber o que ela quer, entendeu? Entendi. Mesmo com... tipo assim, porque é muito assim, é relativo. Porque tem pessoas que falam, olha, eu tô com dor, mas na real ele não tá com dor, é da cabeça. É a cabeça da pessoa. Porque assim, ó, eu vou te vender um lubrificante. Eu vou te vender um estimulador. Eu vou vender um estimulador pra mulher. Se ela não tiver com vontade, cara, ela não vai sentir nada. Aquilo ali não vai funcionar. Ela tem que se estimular, ela tem que querer, ela tem que esquecer a conta de luz, o boleto, a briga que teve no trabalho, sabe, tive um problema com meu namorado, com a minha namorada. Esquece tudo. Na hora você tem que se entregar. Tá, agora eu quero saber o caso que aconteceu com esse plug aqui, né? Que você falou. Com esse... Não, com esse aqui. Com o G. Com esse aqui. Então, o que aconteceu com esse aqui? Explica. O que acontece? A gente ensina a usar com lubrificante à base de silicone, o plug. Masculino, feminino, principalmente quem nunca fez anal. O que acontece? O cara chegou lá na loja, um amigo lindo, maravilhoso, um cliente topzera, bebel, eu quero um plug, quero um lubrificante, tá, eu quero uma coisa para beijar. Aí tá. Quer uma coisa pra beijar? É, um gelzinho para beijar. Passei um gelzinho para ele. Esse gelzinho contém jambu. Você provou, né? Aquilo lá? É. Pelo amor de Deus. Então, ele contém jambu, ele fica vibrando na boca. Então, o que acontece? Ele passou no plug, ele morava pertinho lá da loja, passou no plug e introduziu com o jambu. Eu nunca ensinei isso para ele. Nossa. E eu não sabia a sensação. Eu sabia na língua, a sensação Isso, que fica explica vibrando. qual que é a sensação que você... fica vibrando, é gostoso. É para beijar, fica salivando, para fazer sexo oral. É maravilhoso. Tá, passar onde você quiser. Mas o ânus eu não ensinei. Ele passou. A loja tinha mais ou menos umas 20 pessoas no dia de sábado. Lotada a loja. O cara me chegou na loja, gritando. Ai, Bebel, socorro, fazendo um escândalo. Eu falei, meu Deus, o plug entrou. Como, menino? Como entrou aqui o plug? Ele, olha, você tem que falar, você tem que vender, você tem que ensinar. Ele me deu a dica, o cliente, olha isso, me deu a dica de vender o lubrificante, não lubrificante, mas vender o Trimilique, né? O produto com o jambu, com o plug. Porque diz que há uma sensação maravilhosa. Eu já provei, gente, é muito bom. Já usei. É bom. No ânus, é bom. Olha, o último caso que eu vendi, eu gosto de contar essa história. O cara era um casal
que ele estava há 12 anos casado. E ele queria o sexo a 3. E a mulher era muito ciumenta, não queria. E o que aconteceu? Ele ligou, ele não queria uma boneca inflável. Ele não sabia que existia sex doll. E aí ele ligou no celular da loja, conversou comigo, falou, olha, eu quero muito, não sei se você vai gostar do papo, né, do que eu vou te contar, mas eu quero que você me ajude. Eu sei que é uma sex shop, já vi nas redes sociais, no Google, que vocês têm muitas coisas. Eu falei, tá, mas me explica. Ele falou, então, eu quero um sexo a 3. Eu falei, tá, moço, mas eu não faço. Nem tem, aqui é um sex shop. Não tem garotas de programa aqui. Nem as meninas, as vendedoras também não. Tá disponível, não. Ele, não, moça. O que você tem aí para me ajudar no meu casamento? Tim, parece mentira. Foi assim que chegou a boneca sex doll depois da pandemia, tá? Que estava muito difícil vir os produtos de lá, né? Por causa da pandemia que teve. Então, eu tava com só eu tinha essa boneca em São Paulo, né? Aí ele pegou, ele falou, então, eu quero fazer um sexo a 3, só que eu não quero, minha mulher não aceita mulher, né, humana. Ele quer eu não quero uma boneca inflável. Eu falei, tá, eu tenho uma sex doll aqui. Vem aqui que eu vou resolver seu problema. Eu falei, você tem dinheiro? Primeira coisa que eu falei pra ele, você tem dinheiro? Quer mesmo resolver? Ele falou, quero. Cara, o cara parou um carrão na porta da loja, veio correndo. Aí olhou, eu mostrei para ele, né? Era uma loira linda, maravilhosa, que tem, acho que até no meu site tem foto dela ainda. E ele simplesmente amou, ligou para a mulher, falou, olha, achei, bora, é ela. E não sei o quê. A boneca custava 18 mil. 18 mil reais? Ele comprou a boneca e ainda comprou 5 mil de mercadoria. E tipo assim, já começou o fetiche da porta da loja. Porque a mulher parou o carro atrás, a boneca foi no banco da frente com ele, já sentadinha, de lingerie, bonitinha, de salto, toda linda, com um monte de coisa. Um monte de coisa para eles usarem. Caramba. E foi embora. Na outra semana, eles mandaram uma cesta de mimos para mim. Salvei o casamento do casal aí, ó. Que interessante. Apimentei isso, a relação deles. Tá Parece vendo? mentira, Olha. né? Mas é interessante isso. Ele comprou um vibrador que não era para ânus. Que o ânus suga tudo, né? Então, Sim. Ele comprou. Não era para ânus. E ele comentou com a gente que ia dar de presente. Ficou com vergonha, porque tem esse tipo de vergonha. E chegou lá, foi para casa de massagem, fez a massagem. E, de repente, o negócio engoliu. Aí ligou, Bebel, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fiquei desesperada, porque eu achei que era uma brincadeira, né? Porque eu achei que nunca... Jamais. Tipo, não era pra isso a Não, utilidade. ele usou se ele falasse assim, ó, Bebel, quero um plug, quero um vibrador que possa ser usado no ânus, a gente indica o correto. Não um vibrador para vagina, pro clitóris, pequenininho. Entendi. Foi parar no hospital. E aí, conseguiu retirar? Tirou, fez uma operação. Tem umas músicas engraçadas. Muito bom, cara. Tem umas muito músicas. legal. Eu posso até cantar uma pra vocês, se você quiser. Canta. Posso ter uma? Uma que é bem bonitinha. Isso também, eu acho que também resume também uma coisa de autocrítica e... É profundo, então. Sim, é profundo sempre. Que me gritar é como você, em vez de você meditar, você me grita. Você dá você solta Sei. assim. Me gritei por horas a fio, no fio de alta tensão. Me gritei ouvindo Nirvana, minha alma até plana, foge do chão. Me gritei sozinho, fora do ninho, prestando atenção na respiração. Me gritei, me gritei, me gritei, só depois meditei, meditei, meditei. Me gritei, me gritei, me gritei, só depois meditei, me deitei e me editei. Consegui refrear e desacelerar o meu célere cérebro. Consegui refrear e desacelerar meu célere cérebro. No silêncio do grito evito conflito, parado me agito, mas não fico aflito, pois sei que às vezes irrito, mas outras vezes não. Eu tive uma alegria que durante a EAD
Eu fiz uma versão com a Erika Bodstein e com a Valéria Mark do Peter Pan, no James Barrie mesmo, baseado no original do livro, né? E a gente foi indicado para o Mambembe, eu fui indicado para o melhor ator de teatro infantil, Que legal! cursando a escola, e no mesmo ano quem foi indicado foi o Caco Ciocler, que é de 2 turmas acima da minha, né? Da mesma turma do Matheus, na Tiergaio, tudo, e o Bruno Garcia ganhou. Então, nessa época já tinha essa coisa toda de ver os amigos, a gente tá trabalhando, tudo, e eu, durante o tempo da escola de arte dramática, eu consegui fazer outras coisas. Eu fiz também o Avarento. O Avarento, com da mulher, né? Do Molière, do Ornitorrinco, Cacá Rossé. Você sabe, quando eu preciso decorar muito texto, eu começo a consumir ômega 3, tipo assim, uns 3, 4 dias. Nossa, dá um punch assim. Mas sabia que para mim o negócio é lógica. Eu vejo Como que você decora? Lógica. Eu vejo a situação da cena, da situação do que veio antes, do que vem depois, para onde que vai. Porque muitas vezes, tanto no cinema, às vezes teve novela, quando é uma novela e a coisa está vindo avassaladoramente, acaba sendo meio que uma situação que você vai fazendo dia a dia e tudo, a história vai se colocando. Mas, tipo, na série, por exemplo, no Reis, a gente começou a filmar pelo final do meu personagem. Então, eu tive que fazer a primeira cena, que era um deslocamento para o Paraná, que eram os Campos de Trigo, né? Que é o terceiro planalto, é muito alto. Tipo, lá, uma semana gravando, eu fiquei com um bronzeado, que era de um mês, né? E aí eu comecei filmando, não por ordem cronológica da história. Então eu comecei já com um personagem enlouquecido. Aí depois, quando eu voltei para o Rio de Janeiro no estúdio e nas outras externas, eu tive que construir ao contrário. Então, às vezes tem que ter esse cuidado também. Né? Então eu tive que ler tudo antes, ver para onde que eu tá. Então, se eu estar desse jeito nessa cena final, eu tenho que construir esse caminho do personagem, toda essa trajetória. Então, faz muito sentido isso. Faz muito sentido. Mas, por exemplo, você pega o texto de uma página, como que você faz, geralmente? Você vai lendo repetição, você vai decorando, como que é? Eu pego a ideia geral, eu pego toda a situação. Mas tem roteirista que é chato, né? Que é linha por linha, né? Não, sim, mas às vezes você tem pessoas que te dão uma liberdade para fazer isso. Por exemplo, eu fiz colocar um caco. Um longo. Aí que tá o negócio que eu brinco, eu não faço cacos, eu coloco cristais Swarovski. Eu coloco uns cacos Fabergé. Sobre isso. Não porque aquela coisa, se o texto é bom, muito bom, ele te propicia também coisas. E é claro que tem coisas que são jogos de palavras, que são jogos de situação que não há necessidade. Mas, por exemplo, eu te dou alguns exemplos de cacos que eu considero cristais Swarovski. Roteiro de Taxi Driver do Martin Scorsese. Travis Bickle se olha no espelho. Pronto, está escrito isso no roteiro original. Aí o Robert De Niro está lá parado, tá com aquela carretilha, que ele faz aquela carretilha para a arma sair, e aí simplesmente ele começa a olhar para o espelho e falar, You talking to me? Pronto. You talking to me? There's nobody here, you talking to me? Ou então em português, tu tá talking to me? Tu tá talking to me? O que é isso? O Jack Nicholson, na hora do Iluminado, imagina o Kubrick, que é uma pessoa que é completamente um diretor, para mim um dos melhores, né, que tem poucos filmes, né, mas é profícuo, né, porque ele fez filmes sobre ficção científica, terror, filme de guerra, Glória Feita de Sangue, que é maravilhoso, um filme de boxe que ele fez, simplesmente, até o Toro Indomável do Scorsese, o Rock, do Al Wildenstein com o Stallone, a montagem ainda tem ecos do filme do Kubrick. Então, ele deixou liberado para o Jack Nicholson fazer aquele Here's Johnny, Here's Johnny era o Johnny Carson, que era podcast, não, era um talk show. Mas seria o que seria o Jô Soares pra gente. Então ele colocou Here's Johnny, aquela brincadeira. E o mais doido, que pra mim é aquela coisa, às vezes é legal você ter um diretor e um roteirista que entenda que é um trabalho coletivo. Claro, um tem seu trabalho, tem sua função, mas às vezes, num set, e se o set é agradável, tem pessoas bacanas, e está num enlevo desse jeito de um trabalho de grupo, pode surgir coisas maravilhosas. Sim, claro. Pra você ter uma ideia, o Kubrick, aquela cena do Laranja Mecânica, nossa, com o Malcolm McDowell, só para mostrar que minha memória está boa, do Burgs, que é o escritor. Era a hora daqueles invadem a casa que tem o velho, né? E aquela mulher com a roupa de yoga, né? E aí ele falou, vai fazer o quê? Não tem isso no livro, não tem ideia, não estava no roteiro. Ele falou, tá bom, eu
posso cantar. Só que ele canta, não é Sing in the Rain, ele canta I sing in the rape. Just sing in the rape, cantando no Sem estupro. tradução. É sim, pesadíssimo, mas isso é uma questão porque o filme retrata e é contra essa violência.